Bom, pessoal, de volta para a gente falar agora um pouco sobre a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, como vocês verão, é uma equação, uma lei matemática que permite que nós relacionemos as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura de um sistema dentro de um determinado sistema. Como assim, professor? Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que o sistema ele pode ser descrito por três variáveis, P, V e T. E nós sabemos que essas três variáveis, elas se relacionam. Mudar a pressão produz variações no volume, produz variações na temperatura. Mudar volume vai produzir variações na pressão e na temperatura. E mudar a temperatura vai produzir variações na pressão e no volume. Nós vimos, por meio da Lei Geral dos Gases, que se a gente tem aqui um sistema 1, que tem pressão P1, volume V1, temperatura T1, esse sistema passa por uma transformação e vai para um estado 2. E a gente tem uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. Era possível que nós conseguíssemos relacionar um desses estados com o outro por meio da Lei Geral dos Gases, esta equação aqui. Ou, de uma forma mais resumida, esta equação aqui. Então, isso aqui me diz como é que eu posso determinar o estado final do gás, tendo conhecimento de como o gás se comportava antes da transformação acontecer. O que é importante para a gente, para poder conseguirmos chegar à equação de Clapeyron, é a gente ter em mente sempre o seguinte: essas três variáveis, elas se correlacionam, elas estão amarradas uma na outra, elas estão acopladas. Não é possível você produzir uma variação de pressão sem que ao menos uma dessas duas seja influenciada. Então, nós somos levados a crer, por conta disso, que pressão e volume e temperatura, os valores que a pressão e o volume e a temperatura assumem num dado sistema, eles são dependentes uns dos outros. Então, a equação de Clapeyron vai permitir que eu faça cálculos do seguinte tipo: imagine que você tem uma garrafa e dentro dessa garrafa você tem um gás e você não tem um equipamento para medir pressão, mas você tem um termômetro e você conhece o volume da garrafa. Então, com o termômetro você é capaz de dizer qual é a temperatura do sistema, e com o volume da garrafa que você conhece, você consegue determinar essa segunda variável de estado. Será possível para mim, conhecendo volume e temperatura, determinar qual é a pressão do gás? A equação de Clapeyron vai dizer que sim, é possível fazer isso. Além disso, é possível também, se você conhecer pressão e temperatura, determinar o volume. Ou se você conhecer pressão e volume, determinar a temperatura. No entanto, isso tudo só vai ser possível se você conhecer a quantidade de gás que tem dentro do sistema. Então, dado um sistema que contém uma determinada quantidade de gás, um sistema que contém aqui N mols de gás, N mols, se você conhecer qualquer par de variáveis de estado, é possível determinar a terceira variável de estado. Isso vai ser feito por meio da equação de Clapeyron, que nós tentaremos chegar a ela agora. Como que nós tentaremos chegar à equação de Clapeyron? Nós vamos partir desta equação. Não quero dizer com isso que esse seja o procedimento mais adequado metodologicamente, ou que seja o procedimento correto. Nem quero dizer com isso que essa foi a sequência histórica em que as coisas aconteceram. Eu estou querendo simplesmente usar algo que nós já conhecemos e, com base em uma argumentação lógica, chegar à equação que nós pretendemos. Então,
Partindo disso, P vezes V sobre T é sempre constante. Eu vou chamar essa constante de K. O que nós vamos perceber é o seguinte: se nós considerarmos dois sistemas diferentes, aqui um sistema 1 e aqui um sistema 2, onde nesse sistema 1 a gente tem N1 mols de gás. Esse sistema tem uma pressão P1, tem um volume V1 e tem uma temperatura T1. Esse segundo sistema tem N2 mols de gás, tem uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. Observe, esse sistema não é esse sistema após uma transformação. Isso aqui é um recipiente contendo determinada quantidade de gás, isso aqui é outro recipiente contendo uma determinada quantidade de gás. São dois sistemas diferentes. Suponhamos então que nós conheçamos a quantidade de gás que tem aqui dentro e que nós vamos medir as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. O que Clapeyron percebeu foi o seguinte: se ele calculasse para esse sistema a relação que está presente lá na lei geral, ele iria obter uma constante. Se ele fizesse a mesma coisa para esse sistema, ele também obteria uma constante. Contudo, ele percebeu que o valor que ele obtinha para essa constante era diferente do valor que ele obtinha para essa constante. Percebeu que, se a quantidade de matéria no primeiro sistema fosse maior do que a quantidade de matéria no segundo sistema, a constante K1 seria maior do que a constante K2. Ou seja, o número que ele vai obter aqui, o valor da relação PV sobre T, este valor aqui, depende diretamente da quantidade de matéria que tem no sistema, né? Significa dizer que K, essa constante genérica que a gente colocou ali, depende da quantidade de matéria. Então, Clapeyron reescreveu a equação da seguinte forma, dizendo que P vezes V sobre T era igual a K, só que K depende de N. Então, ele chamou essa nova constante, ele chamou a constante de N vezes alguma coisa aqui. E experimentalmente determinou o valor desta coisa aqui. Essa equação escrita dessa forma é o que nós conhecemos como equação de Clapeyron. Bom, nós chegamos aqui. Nós chegamos à relação que diz que PV sobre T é uma constante, mas é uma constante que depende da quantidade de matéria que tem dentro do sistema. Ou seja, PV sobre T só é constante para aquele sistema. Ok? No entanto, aparece aqui um termo que é conhecido como constante universal dos gases ideais. Recebe este nome de constante universal dos gases ideais porque, como percebeu-se, ela realmente é constante desde que estejamos tratando de gases ideais. Essa equação pode ser reescrita de uma forma mais linear, mais linearizada, assim: PV igual a nRT. Então, isso aqui me diz, só reforça aquela afirmação que a gente fez no início. Se a gente conhecer qual é a quantidade de matéria que tem no sistema e a gente conhecer duas variáveis de estado, a gente pode determinar a terceira. Pode observar nessa equação que, se eu conhecer o valor de N, o valor de P, o valor de V, eu consigo determinar T, porque isso aqui é uma constante, é um valor que está tabelado, você vai e consulta nos livros. Da mesma forma, se você conhece N, conhece P e conhece T, você determina o volume. Ou se você conhece V e conhece T, você determina a pressão. Então, é isso que a equação de Clapeyron vai fazer para mim. Ela me permite, com que eu possa abdicar da medida direta de uma das variáveis de estado. Eu posso medir só duas das variáveis de estado e a terceira delas vai ser determinada matematicamente por meio de uma relação
que foi descoberta por Clapeyron. É importante a gente agora, nesse momento, tentar descobrir qual é o valor da constante universal dos gases ideais. Para a gente chegar a isso, a gente vai partir de um fato que foi descoberto experimentalmente. Foi descoberto experimentalmente que qualquer gás, qualquer mol, vamos escrever, qualquer 1 mol de gás em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4 litros. Não me interessa qual é o gás com o qual você está trabalhando. Se você tiver uma quantidade de 1 mol desse gás, e se você submeter esse gás às condições normais de temperatura e pressão, quais sejam as condições normais de temperatura e pressão? Temperatura de 273 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, e pressão de 1 atm, qualquer mol de gás em 273 Kelvin e 1 atm vai ocupar um volume de 22,4 litros. Ok? Como consequência disso, né, a vantagem que a gente tira disso é que usando esta equação aqui, observe, você tem uma pressão de 1 atm, você tem um volume de 22,4 litros, uma quantidade de matéria de 1 mol e uma temperatura de 273 Kelvin, você chega então ao valor do R, façam a conta vocês vão chegar que o R tem o seguinte valor: 0,082 atm litro por mol Kelvin. Esse é o valor que o R vai assumir para qualquer gás ideal. As unidades de medida aqui estão longe de ser as unidades de medida usadas no sistema internacional, né? A ATM não é a unidade do sistema internacional. Então, se você fizer a conversão adequada, se você converter o ATM para Pascal, o litro para metro cúbico, mol já é sistema internacional, Kelvin já é sistema internacional. Se você fizer a conversão adequada e refizer as contas, você encontra que em unidades do SI, a constante universal vale 8,31 joule por mol Kelvin. Então, tudo que você precisa conhecer para resolver problemas com a equação de Clapeyron, tudo que você precisa ter em mente é o seguinte: as três variáveis, pressão, volume e temperatura, elas estão presas, amarradas umas nas outras. Variar uma delas produz efeito nas demais, ok? E o valor que essa relação vai ter, a relação entre elas, que é essa relação aqui, a relação que foi conhecida lá desde a Lei Geral dos Gases, o valor dessa relação vai depender da quantidade de matéria que tem dentro do sistema. E tudo isso se junta em uma equação que é consistente com o auxílio da constante universal dos gases. Ok? Pois bem, aos exercícios